E aí, turminha, tudo beleza com vocês? Aqui é o Wesley Rocha falando. Hoje nós vamos falar sobre a segunda metodologia de dimensionamento de bueiro de grota utilizada pelo DENIT aqui no Brasil. No caso, vamos dar nome às galinhas, dimensionamento de bueiro segundo a circular número 5 do Bureau of Public Works. Essa aqui é a mesma metodologia que os DRs utilizam por aí. São Paulo, DR Minas Gerais, qualquer outro que você vai encontrar. Beleza? Ele vai começar a te explicar sobre as generalidades utilizadas nesse modelo, como que é feito, quais são os métodos. Existem duas variantes aqui, que é o controle de entrada e o controle de saída. Vou dar um pequeno explanação sobre esses dois métodos dentro dessa metodologia. Né? Vai te mostrar aqui, no caso, as condicionantes de peso e de carga de cada um, o que foi utilizado. É, eu quero que você entenda o seguinte: grande parte dos seus problemas estão relacionados a bueiros que vão te exigir, no caso, controle de entrada. Os americanos fazem duas simulações, controle de entrada e controle de saída, e veem qual que obtém maior influência sobre a obra. Aqui, nesse caso, né, grande parte utiliza esse controle de entrada. Por quê? São obras que estão realmente condicionadas ao controle de entrada. Né? E quando que isso ocorre? Nós temos aqui, por exemplo, quando você tem uma maior lâmina d'água montante, né? E a tua jusante é livre, o que vai influenciar na capacidade do teu bueiro? A carga montante. Quanto maior essa carga, maior a capacidade dele de transporte. Certo? Então, você está controlando uma variável na entrada, que é a carga, né? Aqui é a entrada, e controlar a capacidade desse bueiro. Wesley, e quando que eu consigo controlar a capacidade dele pela jusante, né? Pela saída? Poxa, imagina só se você tem um curso d'água aqui na jusante e esse curso d'água sobe e desce. Por exemplo, um rio. O rio é um escoamento não permanente, certo? Então ele vai subindo e conforme ele vai subindo, ele vai obstruindo, né, a lâmina d'água que vai obstruindo a capacidade tua de transporte pela jusante. Então é um exemplo de controle a jusante, tá? Pela essa metodologia. É bem mais complicado de mencionar por ele, mas também tá tudo resumido em ábacos e gráficos aqui no álbum do Nietzsche. O pessoal tá de parabéns, resumiu pra caramba. Parece complicado o álbum, mas você só precisa ler, tá, brasileiro? Você só precisa ler. Bom, dito isso, nós temos aqui as generalidades que eles utilizaram para dimensionar nisso. Tudo isso ele vai explicar para você. Essa maravilha para você explicar o que é o HW, o que é o D, que é o diâmetro, tudo. A lâmina crítica está muito bem feito aqui. A velocidade a partir do escoamento a partir da equação de Maine com a equação da continuidade, né? E vai chegar aqui para você lá embaixo nos nomogramas. Esse é o nomograma do DENIT. Cara, isso aqui é muito bom. Porque o que você tem aqui, né? Você tem três réguas. Aqui no caso é o nomograma para bueiros celulares, né? O primeiro, figura 13. E da figura 14, bueiros tubulares. Eu vou ficar com os tubulares. Bom, nós temos aqui na primeira régua o diâmetro do bueiro. Diâmetro, seu diâmetro. Eu sei que tem vários diâmetros aqui, alguns não são comerciais, mas eles estão aqui, beleza? E aqui na segunda régua nós temos a vazão, beleza? Show de bola. Duas variáveis conhecidas. E aqui nós temos três réguas, e muito cuidado com essas réguas. A primeira régua é para aquela boca do DENIT, que tem uma abertura de 30 a 70 graus, certo? Então, grande parte dos bueiros de grota, eles são dimensionados com essa boca. Se você vai fazer verificação no REC-RAS, saiba que você vai ter que adotar uma boca coerente com o que está ocorrendo em campo. Porque geralmente o REC-RAS adota essa boca com essa abertura. Tá? Geralmente você não mexe lá naquele parâmetro da boca do REC-RAS, que ele deixa por padrão essa boca com esta abertura. Aquela boca reta, né, que você tem, ela tem uma menor capacidade. Então fica de olho com relação a isso. Bom, adotamos no caso essa boca aqui, padrão do DENIT, com aquela abertura. E aqui agora nós vamos partir para um dimensionamento, um conceito, porque a gente precisa brincar para entender, né, não, galera? Bom, nesse caso, existem duas. Vamos fasear a nossa análise aqui. Quando você vai verificar um bueiro, no caso existente, eu vou printar isso aqui e vou levar para o punch. Bom, nós temos aqui um bueiro existente, certo? Ele é um BSCC de 80. Beleza, já existe isso. Geralmente quando você vai fazer obra de duplicação, por exemplo, esse bueiro existe, ele está ali. E agora nós precisamos verificar a capacidade desse bueiro. Será que vai dar conta do recado? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma vazão hipotética. Uma vazão aqui. Beleza. Vou colocar aqui uma vazão hipotética. É uma vazão de um TR de 15 anos. Vou colocar aqui agora aqui. TR15. Vou colocar aqui agora aqui. TR15. E ele tem, no caso, vai lá, 3 metros por segundo. 3 metros cúbicos por segundo. Show de bola. Temos aqui, no caso, uma vazão. Wesley, e qual é a lâmina d'água que vai ser gerada aqui a montante para um bueiro de 80 com um vazão de 3 metros por segundo? Olha como isso aqui é muito legal. Nós temos aqui, no caso, nosso ábaco para um bueiro tubular.
E nós temos uma primeira coisa que eu tenho, um bueiro de 80, certo? Um bueiro de 80. Nós temos uma vazão de 3 metros por segundo. Cara, teu bueiro não vai. Olha só, eu tô passando aqui na tua vazão. E ele tá me entregando uma lâmina d'água, um HH sobre D, maior que 6. Isso aqui não é o HW, é o HW sobre D. Você vai ter que fazer essa continha aí, dividir o HW pelo teu diâmetro, que é 0,80. Beleza? Bom, maravilha. Então, cara, não dá para trabalhar com esse bueiro. Não dá para trabalhar com essa vazão. Então, eu vou ter que fazer algum tipo de intervenção ali. Colocar, por exemplo, um complemento, um outro bueiro de 80. E o que eu faria no caso? Vou colocar um outro bueiro de 80. Então, o que acontece com a vazão? Você divide por 2. Aí ficaria 1,5. Que no caso é esse daqui. Olha que legal. Olha que legal. 1,5. 1,5? 1,5. 10, 1,5. E aí você obteria, no caso, um HW de 2 pontos. Opa! De 2 pontos. Vai, 2,20. 2,20 agora 2,20. Um HW de 2,20. Ou seja, se o que é o HW? Qual é a altura? Então, qual é o HW? Se o HW sobre D é de 2,20. Você pega 2,20 no caso, né? O HW 2,20. Se o teu diâmetro é 0,8, você pega. Deixa eu desenhar para você, senão fica difícil aqui. Perfeito, maravilha. Deixa eu pegar isso daqui, beleza. Então, o HW sobre D, o HW, Jesus amado, o HW é isso daqui, certo? Vocês estão entendendo. Dividido por 0,80, que é igual a 2,20. 2,20. E o que é o HW? 0,8 vezes 2,2. Então, 0,8 vezes 2,2, 0,8. 0,8 vezes 2,2. Nós temos aí 1,76. A altura da lâmina d'água é 1,76. Então, essa altura da lâmina d'água que é a montante. Beleza? Essa altura. Essa altura. Quanto foi que deu mesmo? Minha memória lá estimável, 1,76. 1,76. Maravilha. Essa é a altura da lâmina d'água. Agora vamos para a análise de segurança. A montante, tem algum risco para algum proprietário, algum ativo do cliente? Porque você não pode ficar gerando mancha de inundação a montante. Temos que nos preocupar com a segurança de quem está a montante. Não é só pensar na segurança do usuário que está na rodovia. Você tem que pensar o seguinte: é um TR de 15 anos, então em média, a cada 15 anos vai ocorrer essa lâmina d'água. Mas um TR de 5, 10, 15 anos, essa lâmina d'água vai ficar subindo e descendo menor. Ele não vai trabalhar como canal, já vai começar a trabalhar como orifício para um TR de 15 anos. E a pergunta é, poxa, vai ficar lavando a saia do aterro, né, com maior frequência. Será que não precisa de uma obra de enrocamento? Põe isso em recomendação para o teu cliente, porque se ele fechar, nós não teremos problemas com erosão aqui no caso, né? Porque a água subindo e descendo na saia do aterro vai ficar lavando ele aqui com maior frequência. Então, é um método muito bom. Gostei. Gostei. Bom, esse no caso é para um bueiro, no caso, existente. Você está fazendo uma verificação. E nós fizemos neste caso, né, um complemento. Colocando um bueiro a mais, né? Uma linha a mais de 0,80. Bom, neste caso, agora nós precisamos analisar, né, para um TR de 15 anos, deixa eu colocar aqui no caso, deixa eu apagar. A vazão de hidrologia é a mesma, beleza? Só que agora nós precisamos determinar, é um outro tópico, né? Nós estamos projetando, ainda não existe aquela rodovia, e nós precisamos projetar um bueiro nesse local, um bueiro novo, projetado. Neste caso, a vazão é a mesma, né? Um QTR de 3 metros cúbicos por segundo, e eu já tenho uma altura máxima de lâmina d'água. Quando eu falo máxima, entende o seguinte: recomendada, né? Para essa vazão TR de 15 anos, que no caso é um HW sobre D de 1.2. É um HW sobre D de 1.2. Então eu já tenho uma lâmina máxima aqui. Está condicionada. A princípio, beleza? Um show de bola. E agora eu preciso determinar. Se eu já tenho o HW sobre D de 1.2 vezes o diâmetro e eu tenho uma vazão, eu preciso determinar qual que obra é essa. Então vamos lá para o nosso nomograma. Olha que bacana. Isso é muito tranquilo de fazer. Muito tranquilo. Vamos lá. Nós temos aqui no caso uma vazão de 3 metros por segundo, certo? Um HW sobre D de 1.2. Então 1.2 está aqui, 1.2 está aqui. 3 metros por segundo. Então, deixa eu arrastar ela até aqui. Então, neste caso, olha só, HW sobre D 1.2, 3 metros por segundo, nós temos um diâmetro, no caso, o diâmetro mais próximo nominal de 1,5. Legal, né? Muito legal. Inclusive, eu vou adotar um e-mail, um BSTC de 1,5. Mas eu posso, neste caso,
Neste caso, eu posso adotar o diâmetro menor. Se eu fizer uma linha dupla, por exemplo, se eu adotar uma linha dupla, né, pegar 3 e dividir por 2, ficaria 1,5. Aí, neste caso, eu poderia adotar um bueiro de 1. Olha que legal. Muito bom, né? E pode ser uma boa, porque imagina só, uma obra de 1 você consegue até ter mais facilidade no transporte que uma obra de 1,5. A gente tem que pensar nessa questão logística de obra também. Eu estou aprendendo aí com alguns colegas porque eles têm mais experiência do que eu nesse sentido. Bom, nesse caso nós temos aqui no caso ou um duplo de 1 ou um simples de 1,5. Muito bom, né? Show de bola. Né? E Wesley, esse de 1,5, se eu mudo ele, se eu vou adotar de 1,5, o que acontece com o meu HW sobre D? Neste caso, a vazão não muda. Continua sendo 3. Neste caso, o teu HW sobre D vai para 0,9. HW sobre D 0,9. Tu já tem teu HW sobre D de 0,9. Afinal, qual é a altura da lâmina d'água? Né? Aí você vai pegar 0,9 vezes o teu diâmetro, no caso que é 1,5, e aí você vai chegar a 90% do diâmetro de 1,5. Você vai descobrir, inclusive, que a lâmina d'água é menor do que a altura do teu diâmetro. Muito bom isso. Então, o teu bueiro vai trabalhar como canal, certo? Muito bom. Show de bola. Esse é um exemplo de como a gente faz um projeto de drenagem. E se encerra aqui. Toma muito cuidado, porque este é o caso do bueiro tubular. Do bueiro celular, aqui em cima, o bueiro celular, aqui no caso não é HW sobre D somente, isso aqui, só um momentinho. No caso, não é só vazão, perdão. O bueiro celular, aqui não é vazão em si, você tem que pegar a vazão e dividir pela base do bueiro. Base do bueiro, beleza? Então fica atento com relação a isso. Wesley, eu tenho outras bocas para utilizar. Por exemplo, né, eu não quero utilizar essa boca. Eu quero utilizar, por exemplo, essa boca aqui do meio. Beleza? Essa daqui, a número 2. E aí, neste caso, por exemplo, você dimensionaria ela, né? Vamos supor que o que é 1.2 aqui? 1.2 está aqui, certo? Só que eu não vou vir direto para cá. Eu vou ter que vir, olha só. Se é 1.2, deixa eu só vir para cá. Eu tenho que fazer uma reta. Faz uma reta aqui, filho de Deus. Olha só. Dessa forma, uma reta horizontal para... Ai, meu Deus, não estou conseguindo. O meu vizinho tá difícil. Bom, aqui no caso, nós temos essa reta, né? E desconsidera os valores da reta 1, porque ele só tem que vir reto para cá. E a partir de cima daqui você adota, no caso, né, a sua vazão 3. Você pode adotar a sua declividade da sua reta. Beleza? Show de bola. Wes, mas tem que ficar fazendo isso aqui no Abaco, todo o projeto? Então, galera, não precisa, porque você consegue fazer isso no Excel. Porque imagina só, você já tem, eu vou dar um exemplo para você. Se você tem uma condicionante que é de 1.2 trabalhando como canal, e aí você tem um diâmetro, olha só, eu vou começar com um diâmetro de 0,80, certo? Imagina só se eu vou colocar lá no Excel. Para 1.2, diâmetro 0,80, eu tenho uma vazão de 0,90. E para um bueiro de 1, nós temos uma vazão de 1,5. E para o diâmetro de 1,20, por exemplo, a vazão é de 2,5. E para de 1,5, a vazão é de 4,30. Então a gente vai tabelando no Excel em função do diâmetro mais a vazão, porque o HW sobre D é constante, certo? Então você vai construindo essas tabelas lá no Excel e depois você extrai uma função, você ajusta uma função para isso, sabe? Aquela função lá que você extrai junto com o R quadrado e tal. E aí você tem uma função, toda vez que você determina o diâmetro, você tem uma vazão. E você também tem você tem essa condicionante. Alguns fazem até dessa forma, né? Poxa, em vez de deixar fixo o HW sobre D, fixa um bueiro, por exemplo, bueiro de 1,5. Vou fazer uma função só bueiro de 1,5. E aí eu vou adotar bueiro de 1,5 para o HW sobre D de 1. Para o HW sobre D de 1.10, 1.20. Aí vai obtendo novas vazões aqui, ele vai tabelando e vai ajustando uma função, né? Deixando o HW sobre D variável. Essa é uma das opções também. Bom, turma, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas ficou funcional. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!